É bom estarmos adentrando sua casa nesse domingo e podermos compartilhar a palavra de Deus. Nós gostaríamos que você abrisse a Bíblia lá em 2º livro de Crônicas. Crônicas é uma narrativa histórica desde Adão até ao término dos reis. E gostaria que você abrisse e deixasse lá no capítulo 20 do 2º livro de Crônicas. Que o Espírito de Deus esteja trabalhando, ministrando sobre nossas vidas. Já fomos abençoados com a adoração, a intercessão e certamente a palavra de Deus vai estar ministrando também sobre nós. Capítulo 20, nós não vamos ler todo o capítulo, mas seria interessante. Nós vamos ler alguns textos, então nós vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 20 e depois vamos ler o do versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Deus. Também a todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Verso 15 ao 21. Ok? Falou o profeta, prestai atenção, todo ó Judá, a vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pelas ladeiras de Zizi, e os encontrarei na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parado e observai o livramento que Deus vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas, de descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar com grande voz a Deus, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede, sem sombra de dúvida, em Deus, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguro. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedido. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem
na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, é importante falarmos um pouquinho quem é Josafá. Josafá, na realidade, aqui é o 6º rei, após o período em que Saul, Davi e Salomão, então ele é, depois disso, a 3ª geração de reinado, ou seja, ele se tornou o 6º rei no reino aqui estabelecido para os reis. Josafá, o seu nome já diz o que significa: Deus julga. Josafá tem o seu nome declarando aquilo que Deus é, como não só Senhor das nossas vidas, mas como também aquele que constantemente está absolutamente com a soberania, tratando todas as questões. Josafá é um homem espiritual, ele é um rei que tem um amor pelo Senhor. Ele é filho de Acasias. Nesse período que nós estamos vendo aqui, eu disse Acasias. Acasias é o rei do norte. Na realidade, aqui a palavra nos diz que Josafá é filho de Asa, do rei Asa. Posterior ao reinado de Asa, quando morre, ele assume. Josafá é um homem que tem um zelo especial no sentido de servir ao Senhor, de amar o Senhor. E uma das coisas que Josafá faz posterior ao seu pai, rei Asa, que fez várias ações no sentido de mudar o reino de Judá, de Benjamim, porque esse é o reino do sul. No reino do norte, após a morte de Salomão, quem vai assumir é Reboão, né? E o lado sul, quem vai assumir é Roboão, não Jeroboão. Jeroboão é o rei do norte. Nesse período, então, Jerusalém estará sendo a capital do reino do sul. Também, nesse período, o templo está lá no reino do sul. Os conflitos estão se formando entre o reino do norte e o reino do sul, mas nesse momento em que nós estamos, vai haver um alinhamento para a guerra entre o reino do norte e o reino do sul, que será, num sentido, promovido aqui pela circunstância. Josafá, como eu disse, era um homem zeloso na sua fé. Josafá também, na realidade, faz algo interessante no seu reino, ao início do seu reino. Ele derruba todos os postes ídolos que estavam estabelecidos no reino sul. E ele derruba, desfazendo toda aquela adoração a deuses estranhos. Aqui cabe uma palavra orientativa no sentido que a igreja muitas vezes não entende, mas muitas vezes a igreja tem levantado postes ídolos, e muitas vezes a igreja tem confiado nesses postes ídolos, achando que eles trarão soluções para as necessidades sua pessoal, familiar, ou necessidades de uma cidade, de uma nação. É um engano. Josafá tem, na sua maneira de fé aqui estabelecida, a ciência de que não haveria possibilidade de que, na força do homem, na sua ação, poder vencer os obstáculos. Muitas vezes a gente experimenta isso na prática. Quando passamos por dificuldade, por problemas, por vales, por situações N que a vida nos muitas vezes oferece no sentido de viver a jornada que temos aqui nesta terra. E, lamentavelmente, muitas vezes vamos
pensar em Deus quando estamos no meio da tribulação, do deserto, no vale. Josafá, também nesse momento, a palavra nos diz que, ao saber que ele está sendo atacado pelo exército de Moabe, os amonitas, e também o pessoal de Sir, que são descendentes de Ló, que são descendentes de um povo meio parentesco, e de que esse povo que foi poupado na saída do Egito, porque Deus disse a eles, quando tivessem saído, que não travasse guerra com eles. Agora, esse povo agora está vindo para tomar agora Judá, e também posterior vai tomar o reino do norte. E nesse sentido, Josafá, agora amedrontado, a palavra diz que ele teve medo, ele se preocupou e ele ficou pensativo em que fazer. Mas graças a Deus, Josafá se volta para o Senhor. Ele volta-se para o Senhor. A palavra de Deus diz que ele vai ao Senhor agora e ele declara a sua incapacidade de luta para com aquele povo que vem vindo para tomar o seu reino. Josafá é um cara que é estrategista. A palavra de Deus no capítulo 17 diz que ele era estrategista de guerra e que ele colocou os exércitos do Reino do Sul estrategicamente nas cidades. Ele não só tinha essas normas militares no sentido de trabalhar para a segurança do reino, mas também a palavra de Deus diz que ele criou no reino, estabeleceu no Reino do Sul ali, ele estabeleceu rituais fazendo uma reforma espiritual, não só derrubando os postes ídolos, mas ele criou pregadores, ele criou pessoas que estavam educando todo o povo debaixo da lei de Moisés. E isso fez com que Judá crescesse. Isso fez com que Judá fosse abençoada no seu reino. Também ele era um estrategista administrativo. Ele sabia fazer negócio. Ele se envolveu desde a época de Salomão com a navegação. Ele trabalhou com a navegação no sentido de comércio e ele desenvolveu estratégias de mercado, etc. Era um homem inteligente. Mas ele se depara com uma situação agora em que tudo o que ele fez não iria dar a ele a garantia de vencer aquela batalha que vai ser travada naquele momento. Essa é a pior ameaça que Josafá tem no seu reino. Josafá vai a Deus. Como disse lá, ele vai ao Senhor e ele declara ao Senhor na sua oração, dizendo ao Senhor que ele não tinha como lutar, de que ele não tinha o equipamento para a luta, porque o exército que vinha avançando contra ele era um exército superior, um exército poderoso, mas ele vai ao Senhor. E aqui está o segredo. O segredo não é você ser bem dotado. O segredo não é você ser capacitado. O segredo não é você ter todos os recursos materiais que possam te oferecer. Nos dias da privacidade, nos dias de guerra, nos dias de vale, você pode ter tudo isso e você saber que não consegue vencer a batalha. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que trava as batalhas. Josafá vai a Deus. E Deus fala para ele, através do profeta, diz a ele: não se preocupe, não temas, não temas. Você não vai precisar de nenhum dos seus guerreiros para essa batalha.
Deus faz uma confusão entre os moabitas, os amonitas e o pessoal de Seir. E eles vão se matar entre eles. Irmãos, na vida que nós temos caminhando com o Senhor, nós temos que aprender a confiar em Deus. Em todo tempo confiar em Deus. É o Senhor quem traz a vitória. É o Senhor que nos leva à conquista. É o Senhor que nos faz sermos vitoriosos nessa caminhada. A palavra de Deus nos diz que vai Josafá exercer 3 coisas que serão importantíssimas para nós. Primeiro eu quero dizer aos amados que há um fato em Isaías, quando Senaqueribe vem derrubar o templo e tomar Jerusalém. Então, Ezequias, o rei, se sente profundamente amedrontado. O rei Ezequias. Ele não sabe o que fazer. Ele pensa que talvez era melhor hastear bandeira branca e se entregar ao exército da Síria. Ele está tão amedrontado que a Bíblia diz que seu lombo tremia, apavorado perante essa situação. Então, Deus envia Isaías para falar com ele. E ao enviar Isaías para falar com o rei Ezequias, Isaías, ao chegar lá, lê a carta que Senaqueribe envia para eles. E a carta diz: assim como eu derrubei os templos de tais e tais povos, eu vou adentrar Jerusalém e vou derrubar o templo de vocês. Não há Deus que possa com o meu exército. Isaías lê. Isaías olha para o rei Ezequias e diz: rei, ele não desafiou você. Ele desafiou o nosso Deus. Ele está lutando contra o nosso Deus. Isaías leva o rei ao altar e entrega a peleja a Deus. A palavra de Deus diz que somente naquela noite o anjo do Senhor destruiu mais de 155.000 guerreiros assírios. O que eu estou dizendo? Deus luta por mim. Deus luta por você, meu amado. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar amedrontado. Você não precisa voltar. Você não precisa retroceder, como lemos aqui pelo pastor Léo. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus está falando para Josafá: Josafá, você não vai precisar levantar um dedo sequer. Você verá o que vai ser realizado. Não se assuste. Lá no verso 15 ele diz isto. Não se assuste, não temas, porque a peleja não é vossa, ela é minha. Glória a Deus. Tua peleja é de Deus. Você tem visto desta forma? Agora, Josafá vai vencer, e eu quero colocar 3 coisas aqui que leva ele a ser vitorioso. Primeiro está no verso 3 do capítulo 20. Ele diz assim lá, verso 3 do capítulo 20. Ele diz assim: então Josafá sentiu grande medo,
decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. A primeira coisa é buscar o Senhor. Quando em luta, em adversidade, quando você estiver passando por crises, situações que venham trazer a você medo, como Josafá sentiu, busque ao Senhor. Josafá fala: nós vamos nos apresentar diante de ti para toda Judá. Josafá levanta um jejum nacional. Josafá leva o seu problema para Deus. Josafá usa aqui a obediência. Esse talvez tenha sido um dos grandes conflitos nos nossos dias. As pessoas, os cristãos, muitos que estão dentro da igreja, têm desejado a vitória, têm às vezes pedido oração para muitos outros irmãos, mas não querem buscar ao Senhor, não querem pagar o preço. Buscar ao Senhor está em você ter obediência à voz do Senhor, em você obedecer a palavra do Senhor na sua vida, em você ser alguém que sabe usar das ferramentas que o Senhor tem nos dado, como o poder da oração. A oração é poderosa. A oração muda a história. A oração derruba os inimigos. A oração não precisa fazer com que eu seja algoz de ninguém. Na caminhada, na jornada, nós temos que buscar o Senhor e declarar ao Senhor de que o Senhor é aquele que peleja por nós e de que nós confiamos no Senhor. Josafá obedece ao Senhor. Josafá se entrega ao Senhor por completo. A dúvida começa a se dissipar quando começamos a buscar o Senhor. Então a dúvida começa a dissipar. Os nevoeiros espirituais começam a acabar. Queridos, a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz: se obedeceres, se não obedeceres. Quando eu busco o Senhor, eu obedeço. E quando eu obedeço ao Senhor, as bênçãos do Senhor estarão sobre mim. Não estou falando da visão aqui de prosperidade que se tem nesse país nesses dias. Eu estou falando de uma visão de prosperidade bíblica, que na escassez, que nas situações mais caóticas da vida, o Senhor tem corvos para abençoar. O Senhor tem córrego, riachos para a água vir. O Senhor opera naquelas áreas que muitas vezes estamos imaginando que é impossível e que pessoas dizem: não tem mais jeito. A mão do Senhor está lá, dando jeito para que a coisa aconteça conforme a vontade do Senhor. Confie, busque o Senhor, entregue sua vida ao Senhor. A segunda coisa que vemos lá no verso 15 ao 20, eu não vou ler, é que Josafá não só buscou o Senhor, mas Josafá creu no Senhor. Você crê no Senhor, seu Deus? Há muita gente que vai a Deus, há muita gente que vai à igreja, que busca na oração, mas não crê que o Senhor pode todas as coisas. Nosso Deus não é um chavão, isto é bíblico. É o Deus do impossível. O possível eu faço, mas o impossível cabe ao Senhor. Cabe ao Senhor. O pai de Josafá ficou doente e não buscou o Senhor para a cura. Morreu porque foi à busca dos médicos dos dias dele. Mas a palavra de Deus diz que Deus esperava que ele fosse a ele. Crer.
Josafá agora começa a crer. Eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez Josafá começou a relembrar dos dias da travessia do Mar Vermelho, da peregrinação do povo no Egito. O mesmo Deus que estava com os seus ancestrais lá atrás. É o Deus que está agora com ele, que através dos lábios do profeta diz: não temas, não temas, eu sou o Deus dessa batalha. Deus é o Deus da tua batalha, meu amado, meu querido irmão. É possível que Deus está na espera de você exercer fé e dizer: Senhor, eu creio. Quando no vale dos ossos secos estava lá o profeta, participando daquele momento, Deus pergunta a Ezequiel: esse vale de ossos secos que aí estão, você crê que eles podem reviver? Ezequiel pensou 1, 2, 3 vezes. Na terceira ele diz: sim, Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Você crê que Deus pode mudar essa circunstância da sua vida? Você crê que Deus pode abrir as portas para te abençoar com o emprego? Você crê que Deus pode entrar com providência em seu lar e abençoar sua casa, sua esposa, seus filhos de uma forma muito especial? Você crê que Deus pode entrar com a providência da cura divina, ministrar sobre aquele que está doente em sua casa e que ele pode ser abençoado de uma forma muito especial pela mão do médico dos médicos? Você crê? Deus espera que você tenha fé suficiente para que ele possa operar. Josafá crê. Josafá agora olha para o Senhor e declara: Senhor, vai à frente. Senhor, abençoa isso. Senhor, nos guarda. E a mão do Senhor trouxe a salvação a Judá e a Josafá. A terceira coisa interessante está no verso 21. É a adoração e o louvor. Nós cantamos, e no primeiro ponto do culto aqui, nós cantamos músicas lindas, hinos maravilhosos. Como cantamos o hino primeiro, lá que foi cantado no momento antes desse culto. Mas muitas vezes nós cantamos somente. Você pode imaginar o que aconteceu aqui na adoração daqueles que aqui estão? Você pode imaginar o que eles fizeram através do louvor a Deus, da adoração? A palavra diz que eles estavam cantando louvor, adorando ao Senhor, ministrando a Deus a gratidão pelos feitos poderosos do Senhor. Se nós aprendermos a entender que louvor traz libertação, se nós entendermos que louvor traz vitória, nós começaríamos a entrar nessa escola de adoração ao Senhor. Cantar por cantar não funciona. O diabo jamais se curva por música sem unção, por adoração sem unção. Lembra muitos anos atrás, quando estive numa casa, e nessa casa estávamos ali, chamados para expulsar um demônio. Entramos, e aquele ambiente era fúnebre, aquele ambiente era tétrico, era algo horrível, difícil, parecia que não dava para andar
um passo à frente quando ali estávamos entrando. Fomos ministrando, fomos trabalhando com a família, com os que estavam ali. E de repente, houve uma unção vinda do céu naquela casa. O Espírito de Deus trouxe sobre aquela família um canto de vitória. E eles começaram a entoar aquele cântico, começaram a cantar. E de repente, o que acontece? Aquele lugar tétrico, fúnebre, passou a ser um lugar abençoado com a presença do Senhor. Não foi necessário nem declarar em nome de Jesus, saia, porque a unção da adoração que havia naquele lugar trouxe a vitória. O diabo não resistiu, fugiu daquele lugar. Aquela jovem estava liberta. Poder do louvor. Poder do louvor. Nós temos uma igreja que foi selo do país por 2 ou 3 vezes, se não me engano, 2 com certeza, em Cabo Verde. Há mais de 40 anos atrás, pastor Jorge de Barro, seu pai pastoreava aquele lugar, ele contou o sucedido ali. E há mais de 40 anos atrás, quando o seu pai começava o trabalho, houve um conflito com a igreja católica naquele lugar, e esse conflito gerou ao prefeito daquela área, daquela ilha, uma sanção sobre a igreja do Nazareno que ali começava. Ela iria fechar as portas no próximo domingo. A sentença ia ser dada ao fechamento das portas da igreja. Os irmãos, que eram não muitos, apavorados, chateados com aquilo, começaram a conversar entre eles. O que vamos fazer? Vai acontecer porque eles mandam na ilha. Então, o pai do Jorge de Barro disse, só temos uma coisa a fazer. Vamos para o templo e vamos levantar um clamor ao Senhor. Foram à noite, passaram a noite toda orando, pedindo a Deus, buscando o Senhor. E às 6 horas da manhã, quando começava o sol sair, surgir, raiar, então alguém deles, tomado pelo Espírito, começou a cantar. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Começou a entoar o cântico. E o Espírito de Deus foi tomando aquele cântico de tal forma que havia uma unção poderosa dentro daquele templo com poucas pessoas orando e pedindo a misericórdia do Senhor para que a casa do Senhor ali ficasse estabelecida e continuasse. Nesse exato momento tocou o sino, a sineta que tinha na porta do templo. Então alguém foi e abriu, estava lá o delegado, o prefeito, mais algumas outras pessoas policiais, com o dito nas mãos. E o pai do pastor Jorge de Barros perguntou àquele prefeito, o que os senhores desejam? Ele pegou o papel na frente do pastor, amassou, disse, não, estamos aqui para dizer ao senhor Barros que a igreja do Nazareno vai continuar. Eles estavam com dito para fechar, mas eles ouviram o cântico, movido pelo poder do Espírito Santo, o louvor que aqueles homens se entoavam dentro do santuário. Foram quebrantados em seu desejo de realizar o fechamento do templo. Essa igreja tem mais de 1.500 pessoas que congregam nela hoje. Como disse, ela é selo do país de Cabo Verde. Por 2 ou 3 vezes saiu lá. Poder do louvor. Josafá prepara seus cantores.
o povo começa a adorar, começa a glorificar ao Senhor. E a vitória veio sobre o exército inimigo. Meu querido, buscar ao Senhor, crer no Senhor e adorar ao Senhor é a chave da vitória. Quer vencer? Talvez você está enfrentando dificuldade, lutas, problemas. Você quer vencer? Venha para o Senhor, busque. Comece a crer, desenvolva a sua fé. Comece a adorá-lo. Comece a declarar através da adoração a vitória. Não há nada que não possa mudar. Creia nisso. Nada que não possa mudar. Nosso Deus é o Deus poderoso que muda a história de tanta gente, de tantas pessoas. E Ele não chamou você para deixar no meio do caminho. Ele chamou você para que você chegue até o final, vitorioso no Senhor. Estamos, como temos todos sabido, por meio desta pandemia passando, muitos assustados, apavorados, mas Deus é aquele que cuida dos seus. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando da despensa das nossas casas. Deus está cuidando do trabalho. Deus está cuidando da saúde da família. Deus tem nas suas mãos a resposta para todas as coisas. Se você está enfrentando algo nesta noite, se você está passando por alguma coisa que está te tirando o teu sono e perturbando tua alma, eu quero declarar a você nesta noite que Deus quer mudar essa situação. Se você crê, convido que você fique em pé, aonde você está, ou levante sua mão aí na sua poltrona, na mesa da sua casa, e em nome do Senhor Jesus, você será abençoado, você será tocado pelo Senhor. Ele trará uma resposta para esta necessidade que está sobre tua vida. Creia, creia, exerça a fé e comece a adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, em nome de Jesus. Pai, nós nos prostramos perante ao Senhor nesta hora. Nada, Senhor, que o Senhor não possa realizar. Ó Deus, não sabemos o que está enfrentando esta casa, o que está enfrentando este homem, o que está enfrentando esta mulher, esse jovem. Ó Deus, essa dor que aperta este peito, essa angústia que, ó Deus, faz este filho, esta filha adoecer. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ele te busca, ele crê que tu podes mudar. E na autoridade do nome do Senhor, no poder do sangue vertido na cruz do Calvário, nós declaramos, ó Pai, o bálsamo do Senhor sobre este lar, o bálsamo do Senhor sobre esta casa. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a cura, a libertação, a porta se abrindo no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos. Glórias, glórias, glórias sejam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vitória, pela conquista, Senhor, de mais esta batalha em vitória nesta família, nesta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos como igreja
nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é por isso que nós estamos, Senhor, na tua presença, dizendo: nós cremos, Senhor, tudo vai passar. A vitória é da tua igreja nesta terra. E, ó Deus, a tua igreja sairá fortalecida para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.